Se você tem mais de 55 anos, você provavelmente está cometendo um erro todos os dias sem perceber. Um erro que está destruindo seus rins de forma silenciosa. Mas, e se eu dissesse que existe uma forma simples de proteger seus rins antes que seja tarde demais? A doença renal é conhecida como a ladra silenciosa da saúde. Ela se instala lentamente, sem avisar, durante anos e anos. Quando você finalmente percebe os sintomas, como inchaço nos tornozelos, cansaço que não passa nem descansando, ou cãibras frequentes, o dano já pode estar avançado. Os rins são como o sistema de filtragem da sua casa, funcionando 24 horas por dia para limpar seu sangue, eliminar as toxinas, controlar a pressão arterial e até ajudar na produção dos glóbulos vermelhos. Com o passar dos anos, especialmente depois dos 55, a capacidade de filtração dos rins diminui naturalmente. Mas existem 4 venenos que estão acelerando essa deterioração de forma assustadora. Milhões de pessoas da nossa geração estão consumindo esses venenos diariamente, sem saber que estão colocando a saúde dos rins em risco grave. Por que algumas pessoas da nossa idade mantêm a função renal saudável, mesmo depois dos 60 anos, enquanto outras desenvolvem problemas renais sérios ainda na meia-idade? Qual é o erro mais comum que pessoas da nossa geração cometem todos os dias sem perceber? E como você pode usar estratégias simples e naturais para proteger seus rins e evitar a temida diálise? Vou revelar todas essas respostas neste vídeo, que pode literalmente salvar a saúde dos seus rins. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Nos diga nos comentários de qual lugar você está assistindo. Os rins são 2 órgãos em formato de grão de feijão, do tamanho de um punho fechado, localizados nas costas, logo abaixo das costelas. Imagine que seus rins são como 2 peneiras supermodernas que trabalham sem parar, filtrando aproximadamente 180 litros de sangue por dia. Eles funcionam como o sistema de purificação mais avançado que existe, removendo as impurezas e mantendo apenas o que seu corpo precisa. Cada rim contém aproximadamente 1 milhão de pequenos filtros chamados de glomérulos, que são como minúsculas peneiras microscópicas. Esses filtros são tão pequenos que apenas as substâncias que realmente precisam sair do corpo conseguem passar por eles. É um sistema de segurança perfeito que a natureza criou para nos proteger. Além de filtrar o sangue, seus rins têm outras funções vitais que muitas pessoas não conhecem. Eles produzem hormônios que estimulam a produção de glóbulos vermelhos na medula óssea, evitando a anemia. Também produzem a forma ativa da vitamina D, essencial para ossos fortes. Controlam rigorosamente os níveis de potássio, sódio e outros minerais no sangue, mantendo o equilíbrio perfeito que seu coração precisa para bater normalmente. Com o envelhecimento natural, perdemos cerca de 10% da função renal a cada década após os 40 anos. É como se essas peneiras fossem ficando menos eficientes com o tempo. Mas aqui está o problema. Existem 4 substâncias que estão sendo consumidas diariamente por milhões de pessoas da nossa geração e que estão acelerando esse processo de deterioração de forma alarmante. Estudos mostram que a doença renal crônica afeta 1 em cada 10 pessoas no mundo, e os números aumentam dramaticamente após os 55 anos. No Brasil, estimativas indicam que mais de 10 milhões de pessoas podem ter algum grau de comprometimento renal. O que mais preocupa os especialistas é que 70% das pessoas que têm problemas renais não sabem disso, porque a doença se desenvolve silenciosamente ao longo de anos. Quando os sintomas aparecem, como inchaço persistente, cansaço extremo que não melhora com descanso, ou mudanças na cor e quantidade da urina, frequentemente já perdemos mais de 60% da função renal. É como descobrir que a peneira já tem furos grandes demais quando a água já está passando suja. Veneno número 1. Sal em excesso.
o assassino silencioso dos seus rins. O sal, ou sódio, é um dos piores inimigos dos rins após os 55 anos. O consumo excessivo de sal sobrecarrega os rins, que já são naturalmente menos eficientes com a idade. O problema é que o sal não está só no saleiro, mas em muitos alimentos industrializados. Produtos como sopas instantâneas, embutidos e pães podem conter mais sal do que o recomendado. O excesso de sódio faz com que os rins retenham água, aumentando a pressão arterial. Com o tempo, isso pode danificar os vasos sanguíneos dos rins, comprometendo sua função. Pesquisas indicam que pessoas que consomem mais de 2.300 mg de sódio por dia têm maior risco de doenças renais. O sal também favorece a formação de pedras nos rins, problema comum com a idade. Veneno número 2. Refrigerantes, especialmente os de cola, verdadeiros destruidores renais. Refrigerantes, especialmente os de cola, contêm ácido fosfórico, um aditivo que prejudica os rins. O ácido fosfórico é difícil de ser eliminado pelos rins, especialmente quando esses já estão comprometidos. Com o tempo, isso pode levar à calcificação renal. Beber refrigerante regularmente aumenta o risco de doença renal crônica. Além disso, o açúcar presente nesses produtos sobrecarrega o metabolismo, podendo levar ao diabetes tipo 2, uma das principais causas de falência renal. Até mesmo os refrigerantes diet, com adoçantes artificiais, podem afetar negativamente os rins. Além disso, o consumo de refrigerante pode reduzir a ingestão de água, prejudicando a hidratação renal. Veneno número 3. Alimentos ultraprocessados. Os falsos alimentos que envenenam silenciosamente. Alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, biscoitos e macarrão instantâneo, são ricos em sódio, açúcar e aditivos químicos. Esses produtos são sobrecarregados de substâncias que os rins precisam processar. O consumo regular de ultraprocessados acelera o declínio da função renal, principalmente em pessoas com pressão alta ou diabetes. Muitos desses alimentos contêm conservantes, como nitratos e sulfitos, que geram inflamação, um fator crucial para o desenvolvimento de doenças renais. Esses alimentos também ativam os centros de prazer no cérebro, levando ao consumo excessivo. O risco de doenças renais aumenta, principalmente com a idade. Veneno número 4. Açúcar em excesso, o combustível da destruição renal. O açúcar, quando consumido em grandes quantidades, prejudica os rins. Ele exige que os rins filtrem mais glicose do sangue, danificando os pequenos vasos sanguíneos. Esse processo, chamado glicação, torna os vasos rígidos e menos eficientes. O açúcar está presente em alimentos como iogurtes, pães e cereais matinais. O consumo excessivo de açúcar também pode levar ao diabetes tipo 2, uma das principais causas de falência renal. O excesso de açúcar também promove a formação de substâncias tóxicas nos rins, gerando inflamação e cicatrizes. Para pessoas com resistência à insulina ou pré-diabetes, o açúcar pode ser o fator determinante para o desenvolvimento de problemas renais graves. Agora que você conhece os 4 principais venenos que estão destruindo seus rins, é hora de aprender como proteger esses órgãos vitais e reverter possíveis danos antes que seja tarde demais. A primeira estratégia é reduzir drasticamente o consumo de sal. Em vez de usar sal comum, tempere seus alimentos com ervas frescas como alecrim, tomilho, orégano, salsinha e cebolinha. Use alho, cebola e limão para dar sabor às suas refeições. Uma dica prática é preparar um tempero caseiro misturando ervas secas, alho em pó e cebola em pó, guardando em um recipiente hermético. Assim, você sempre terá uma alternativa saborosa ao sal à mão. Leia sempre os rótulos dos alimentos e evite aqueles que contenham mais de 200 mg de sódio por porção. Palavras como glutamato monossódico, nitrato de sódio e bicarbonato de sódio nos rótulos são sinais de alerta de que o produto contém muito sal escondido.
Substitua os refrigerantes por água com sabor natural. Adicione rodelas de limão, laranja ou pepino na água, ou prepare chás gelados sem açúcar. Hibisco, camomila e erva cidreira são excelentes opções. A água é o melhor amigo dos seus rins, ajudando a diluir as toxinas e facilitando o trabalho de filtração. Uma forma prática de garantir que você está bebendo água suficiente é ter sempre uma garrafa de água por perto e estabelecer horários fixos para beber, como ao acordar, antes das refeições e antes de dormir. Elimine gradualmente os alimentos ultraprocessados da sua dieta. Comece preparando mais refeições em casa, usando ingredientes frescos e naturais. Isso pode parecer trabalhoso no início, mas você pode começar pequeno, preparando apenas uma refeição caseira por dia e aumentando gradualmente. Substitua o presunto e a mortadela por peito de frango desfiado, temperado com ervas. Você pode cozinhar um peito de frango grande no domingo e usar durante a semana toda. Troque os salgadinhos de pacote por castanhas sem sal ou frutas frescas. Uma maçã ou uma pera podem ser tão satisfatórias quanto um salgadinho, além de fornecerem fibras e vitaminas importantes. Para reduzir o açúcar, elimine refrigerantes e sucos industrializados, que são verdadeiras bombas de açúcar líquido. Use frutas frescas para adoçar naturalmente iogurtes e vitaminas. Bananas maduras, tâmaras ou uvas passas podem adoçar receitas de forma natural. Prefira chocolate amargo com pelo menos 70% de cacau, que contém menos açúcar e pode até oferecer benefícios antioxidantes. Uma estratégia muito eficaz é a regra do prato colorido. Metade do seu prato deve ser composta por vegetais coloridos como brócolis, cenoura, abobrinha, tomate e folhas verdes. Um quarto deve ser de proteína magra como peixe, frango sem pele ou ovos. O último quarto pode ser de carboidratos integrais, como arroz integral, quinoa ou batata doce. Quanto mais cores diferentes no seu prato, mais variedade de nutrientes protetores você estará consumindo. Mantenha-se sempre bem hidratado, bebendo pelo menos 2 litros de água por dia, a menos que seu médico tenha orientado diferente por algum motivo específico. A hidratação adequada é fundamental para o bom funcionamento dos rins. Uma urina clara ou amarelo bem claro é sinal de boa hidratação. Se sua urina está amarela escura, é hora de beber mais água. Estabeleça pequenas metas diárias, como trocar um refrigerante por água ou preparar uma refeição caseira em vez de pedir comida pronta. Mudanças pequenas, mas constantes, são mais eficazes que transformações radicais, que você não consegue manter por muito tempo. Existem 5 sinais de alerta que podem indicar que seus rins já estão sofrendo com os efeitos desses venenos, e é fundamental que você os conheça para agir rapidamente. Sinal de alerta número 1: inchaço persistente, especialmente nos tornozelos, pés e pernas. Quando os rins não conseguem eliminar o excesso de líquidos do corpo adequadamente, esse líquido se acumula nos tecidos, causando inchaço. Preste atenção se suas meias deixam marcas profundas na pele, se seus sapatos ficam apertados no final do dia, ou se você pressiona a pele da perna e ela demora para voltar ao normal. Esse inchaço costuma ser mais visível no final do dia e pode ser um dos primeiros sinais de que algo não está bem com seus rins. Sinal de alerta número 2: cansaço persistente que não melhora com descanso. Os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina, que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Quando a função renal está comprometida, a produção desse hormônio diminui, causando anemia e aquela sensação de cansaço que não passa nem depois de uma noite bem dormida. Se você se sente exausto mesmo após descansar, e isso tem acontecido por várias semanas, pode ser um sinal de alerta importante. Sinal de alerta número 3: mudanças na urina. Preste atenção na cor, odor e frequência da sua urina. Urina muito escura, espumosa como clara de ovo batida, com cheiro muito forte ou com sangue, são sinais de alerta sérios.
Também fique atento se você precisa levantar várias vezes durante a noite para urinar, ou se a quantidade de urina diminuiu significativamente. Esses podem ser indicadores de que os rins estão com dificuldade para fazer seu trabalho de filtração. Sinal de alerta número 4. Coceira persistente na pele. Quando os rins não conseguem filtrar adequadamente as toxinas do sangue, essas substâncias se acumulam e podem causar coceira intensa, especialmente nas costas, braços e pernas. É uma coceira diferente, que não melhora com cremes ou loções comuns. Muitas pessoas não associam a coceira na pele com problemas renais, mas pode ser um sinal importante. Sinal de alerta número 5. Falta de apetite, enjoo e gosto metálico na boca. O acúmulo de toxinas no sangue pode causar sintomas que lembram uma gripe que não passa, como perda de apetite, enjoo, especialmente pela manhã, e um gosto estranho na boca, como se tivesse comido algo metálico. Se você tem sentido esses sintomas por mais de algumas semanas, especialmente se tem mais de 55 anos, é importante procurar um médico para fazer exames de função renal. É importante estar ciente de que algumas pessoas precisam de cuidados especiais. Se você já tem diagnóstico de doença renal, diabetes ou pressão alta, qualquer mudança na dieta deve ser discutida com seu médico antes de ser implementada. Pessoas que tomam medicamentos para pressão alta, especialmente diuréticos, podem precisar de orientações específicas sobre hidratação. Se você tem histórico de pedras nos rins, alguns alimentos ricos em oxalato, como espinafre, beterraba e chocolate, devem ser consumidos com moderação. Pacientes em uso de medicamentos anticoagulantes devem ter cuidado com o consumo excessivo de folhas verdes ricas em vitamina K. Se você sente dor nas costas persistente, inchaço nas pernas ou tornozelos, mudanças na cor ou quantidade da urina ou cansaço inexplicado, procure um médico imediatamente. Esses podem ser sinais de que seus rins já estão sofrendo e precisam de avaliação médica urgente. Cuidar dos seus rins é um dos melhores investimentos que você pode fazer para ter uma vida longa e saudável. Evite os 4 venenos que mencionamos: sal em excesso, refrigerantes, alimentos ultraprocessados e açúcar em excesso, e substitua por opções naturais e nutritivas. Seus rins vão agradecer e você terá mais energia, disposição e qualidade de vida. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Eles também merecem ter acesso a essas informações que podem literalmente salvar a saúde dos rins deles. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza que você vai gostar de continuar assistindo a mais conteúdo como este. Continue cuidando da sua saúde e nos vemos no próximo vídeo. Mai tu fi quantirin prihês.